pessoal, então vamos para a nossa quarta e última mesa do dia. Tema sobre preços de transferências. A gente vai, inclusive, lançar uma obra hoje sobre o tema, né, Transfer Pricing. Todos estão convidados, a partir das 18 horas. E eu passo aqui a palavra para o nosso coordenador da mesa, Dimir. Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, agradecer, uma alegria, uma honra poder estar aqui nesta mesa, perante tantos colegas, e junto com os colegas aqui de mesa também. É realmente uma honra. Muito obrigado, Marcelo. Tá? E, bom, vamos falar sobre um tema. Eu estava me lembrando, Ana Carolina, de um evento que você participou, que foi uma semana lá muito intensa na parte tributária. Você falou que se encontrasse um tributarista, alguém encontrasse um tributarista na rua, tinha que abraçar, acalentá-lo, porque aquela semana tinha sido muito, muito intensa. Mas, na verdade, o ano inteiro está sendo muito intenso na parte tributária. Eu acho que nunca um ano teve tantas questões tributárias aí relevantes, né? Reforma tributária, questão do CARF, e com muitas emoções, né? Começa o MP, vai para PL, questão de julgamento no Supremo de coisa julgada, subvenção para investimentos, julgamento no STJ, medida provisória, PL também, discussão sobre JCP, de FAO no Supremo, são realmente muitas coisas. Mas entre várias aí, uma das mais relevantes é a parte de preço de transferência. Isso veio numa medida provisória no final do ano passado, ainda no governo anterior, transformado em lei neste ano, com instrução normativa, que foi objeto de consulta pública, discussões várias com a Receita, né? A Receita Federal participou de vários eventos para colher dados, sugestões, e, mais recentemente, daí publicada a instrução normativa. E é muito relevante este tema, porque não se trata apenas de uma mudança, de questões pontuais do sistema que já tínhamos. Não, trata-se da substituição de um regime efetivamente por outro. E é algo que está impactando já as maiores empresas nacionais, multinacionais. Então, um tema realmente muito relevante. E uma substituição de um regime para o outro, que inclusive começa no próprio fundamento, no próprio princípio. Agora, me parece que agora sim dá para se falar que o regime está pautado no princípio do arm's length. E mudança nos métodos de apuração de preço de transferência, operações econômicas que antes não estavam debaixo do regime de preço de transferência passarão a estar. Então, assim, realmente não uma mera reforma, mas a substituição de um regime. E para tratar daí desse tema, temos aqui na mesa os palestrantes que eu considero aqui como se fosse um dream team, assim, da parte tributária, juristas que se dedicam ao tema. Vamos começar com a Ana Cláudia Utumi, né, conhecida de todos nós, mestre, doutora, professora de diversas entidades, e agora, né, last but not the least, coordenadora do curso de preço de transferência da PET. E a Ana Cláudia vai falar sobre os métodos e sobre essa inspiração do princípio arm's length. Passaremos depois para o Ramon, também muito conhecido de todos, né, mestre, doutor em Direito, na minha opinião, um dos realmente mais brilhantes estudiosos aí da geração. Depois passaremos para o Vitor Polizelli, mesma coisa, tá? Tenho uma admiração enorme pelo Vitor. Lá no minha estante, lá com livros de imposto de renda, está lá Bulhões Pedreira, Maris e o livro do Vitor Polizelli sobre realização da renda. E, para fecharemos aqui chave de ouro com a Ana Carolina, tá? Que tem especialização na Universidade de Leiden, né, de tributação internacional, coordenadora do curso da BDF sobre preço de transferência. Então, temos aqui, eu não vou mais ficar falando para poder passar a palavra para os panelistas. Por gentileza, Ana. Bom, boa tarde a todos. Você coloca a apresentação, por favor? Isso. Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Eu vou pedir licença para falar em pé. É a única chance que eu tenho para ficar mais alta do que alguém.
Justamente porque, com a minha altura aqui, eu sou mais baixinha do que todo mundo aqui. Inclusive, mais baixinha do que as minhas filhas, hoje em dia, então... E, para começar, vamos falar um pouquinho aí da questão dessa mudança tão importante, que foi a mudança dos métodos para determinar o preço de transferência, né? E a gente está falando aqui de métodos que são simplesmente para que a gente possa identificar se o preço praticado em transação entre uma empresa brasileira e empresas que tenham uma ligação com essa empresa brasileira, empresas relacionadas agora no termo da nova legislação, né, se esses preços estão adequados ou não. Então, eu vou verificar a adequação do preço, porque no que o preço não for adequado, eu tenho que fazer o ajuste aí para fins de RPJ e contribuição social. Então, se a gente olhar aqui na questão do que houve de mudança, né, essa legislação de preço de transferência ela é um pleito antigo das multinacionais. As multinacionais que operam aqui no Brasil, elas tinham uma dificuldade muito grande com os métodos, então, existentes, até hoje, na verdade, até 31 de dezembro desse ano, existentes de preço de transferência, que são distintos das regras de todos os outros países. E isso causando, muitas vezes, uma dupla tributação. Por quê? Porque eu estou... Imaginem vocês que eu faço uma importação de um produto a $1.000, e esse seja o preço de mercado. Quando eu aplico a legislação brasileira antiga de preço de transferência, muitas vezes essa legislação faz com que apareça como valor que eu posso deduzir de 600, por exemplo. E, às vezes, apareciam diferenças desse tamanho. E aí, eu pago imposto de renda sobre 1.000 fora do Brasil, que é o valor de exportação, mais valor de mercado, e sobre outros 400 no Brasil, que é o que eu não tomo a dedução. É aí que está a dupla tributação e o excesso de carga tributária, porque no grupo econômico, no final das contas, paga-se uma carga tributária sobre o lucro gerado pela exportação de 1.000 no país de origem e sobre a indedutibilidade aqui no Brasil. Então, esse é o problema. E demorou muito tempo mesmo, para o Brasil entender quais eram os problemas do nosso método, porque os nossos métodos tinham como vantagem ser simples, né? Então, mas foi um trabalho ao longo de 5 anos ou mais aí da OCDE com a Receita Federal, financiado pelo governo britânico, né? Então, claro que a gente olha como vantagem o fato dos métodos que estão se esvaindo agora, em 31 de dezembro, serem métodos simples, essa é a vantagem, mas as desvantagens é que não levam em conta nenhuma das condições econômicas e aí acabam desestimulando os negócios no país. E também, essa nova legislação, ela veio para quê? Para buscar alinhar o que o Brasil pratica com aquilo que é praticado na maioria dos países, na grande maioria, na esmagadora maioria aí dos países, que é com base no Transfer Pricing Guideline da OCDE. Né? Então, que privilegia o quê? A análise econômica. Então, tem uma mudança importante aqui de paradigma. Não é mais regrinha, é a questão aí da determinação econômica. E aí, quando eu falo dessa nova legislação, um ponto fundamental é que a própria lei trouxe um princípio basilar dessa legislação. Quando se criou essa legislação de transfer pricing nos Estados Unidos, a ideia não era proibir as empresas do mesmo grupo de fazerem negócios, mas sim estabelecer que elas fizessem um negócio nas mesmas condições de que fazem com terceiros. Então, o preço arm's length é justamente a distância de um braço, que é para significar o negócio que eu faria com terceiros. Né? Então, o princípio arm's length é o princípio do preço de mercado. Né? Então, é o que a legislação de transfer pricing busca, é justamente o preço de mercado. E a legislação brasileira, de até
então, não privilegiava o preço de mercado, exceto no caso de commodities e no caso do método de comparação, que era muito difícil de ser utilizado na prática. E agora a gente tem o princípio arm's length como um princípio fundamental para estabelecer qual é esse parâmetro. E aí entra a questão dos métodos. Até agora, os métodos que eu tinha a gente chama dos métodos tradicionais, né? Que é o método de comparação, o método de revenda e o método de revenda menos margem de lucro, custo mais margem de lucro. Dois métodos que são entendidos como métodos transacionais, né, que é o método de divisão de lucro, que em inglês é o Profit Split Method, e o da margem de lucro da transação, né, o Transaction Net Margin Method, eles não estavam. E aí a nova legislação trouxe esses métodos aqui para dentro. E vejam que interessante, a hora que eu olho a legislação, ela já não faz mais diferenciação entre método para importação ou para exportação. Então, esses são os métodos que eu vou utilizar nas operações, seja importação, seja exportação, lembrando que também entrou no escopo de preço de transferência, também entraram no escopo operações com intangíveis e qualquer outro negócio que eu faça com uma parte relacionada. Então, aumentou bastante o escopo. E aí, o que é interessante a gente notar é que, além dos métodos aceitos pela OCDE, né, incluindo os métodos transacionais, a lei brasileira teve um mérito bastante interessante de incluir a previsão, a possibilidade de, olha, se nada disso for suficiente para você justificar economicamente aquela operação, use um outro método que, economicamente, você possa demonstrar a razoabilidade da operação. Acho que foi bastante interessante isso. E indo rapidamente aí pela questão dos métodos, até agora, na legislação na 9430, eu poderia escolher qual método eu quisesse, sem maiores explicações. Então, se eu conseguisse aplicar 2 ou 3 métodos, eu poderia escolher qual deles eu aplicaria, exceto para commodities, que eu tinha obrigação de fazer comparação. Na nova legislação, ele fala justamente que eu preciso escolher o método mais apropriado. Ou seja, eu tenho que fazer análises econômicas e olhar a característica da operação com essa outra parte relacionada, para ver, naquela situação, qual o método mais apropriado. E aí, inclusive, é interessante que a própria legislação, ela traz algumas, entre aspas, dicas, né, de falar, olha, esse método é melhor para essa situação, para aquela situação. Então, traz uma certa didática aí, né, só para dar uma indicação que, olha, pode ser que na operação com intangível seja mais interessante os métodos transacionais, né, e assim por diante. Então, é interessante olhar que agora a gente vai ter que buscar qual o método mais apropriado, o que significa que pode haver a possibilidade, né? Aliás, pode haver, não, dá um trabalho, vai dar bastante trabalho, olhar, passar pelos métodos e ver qual deles é o mais apropriado para a minha situação. O que pode implicar eu ter que calcular mais de um método para poder entender aí o que é, o que não é apropriado. Se eu for olhar os métodos, né, que falam de revendas e custos, que eram métodos que já existiam na 9430, o que eu tenho? Nos métodos de custo, de revenda e custo, antes eu tinha as margens fixas, principal fonte de críticas da legislação brasileira. E agora não, as margens vão ter que ser determinadas do ponto de vista econômico, considerando o quê? Considerando riscos que a empresa corre, considerando as funções exercidas, tudo o que acontece, vamos dizer, naquela situação. Exemplo, para ficar mais claro, se eu tenho um produto que eu importo e revendo, tenho um mercado cativo, não preciso fazer esforço de vendas, né? Eu já tenho um mercado cativo porque eu sou um dos poucos fornecedores desse produto no mundo, por exemplo. Você tem uma situação.
Se você importa um produto que você tem que desenvolver mercado, que é um produto que eu vou ter que ter um corpo de vendas para ficar indo em cada supermercado negociando ponta de gôndola, é outra situação. Se eu tenho uma situação em que eu corro o risco de crédito, porque eu pago aquele fornecimento, independente do cliente me pagar, é uma situação. Se eu puder descontar a inadimplência do valor que eu tenho a pagar para o exterior, eu não estou correndo risco de crédito, quem está correndo é lá fora. Tudo isso vai influenciar na determinação da margem de lucro junto com as condições de mercado. Então, eu olho as condições de mercado, mas eu olho também para dentro da empresa, né? Então, eu preciso necessariamente de análises econômicas. Inclusive, se a gente pega os escritórios fora do Brasil, que já adotam, dos países que adotam esses métodos já há muito tempo, os escritórios de advocacia têm times de economistas para lidar com preço de transferência, né? Não é coisa de advogado, é coisa de economista. E aí, seguindo com a questão dos métodos, da margem líquida da transação, aí é um método transacional que eu vou olhar quanto que sobra de dinheiro no caixa depois, né, de deduzido todos os custos e qual que seria a margem justa. E a margem justa também, considerando a situação de mercado, funções, riscos e tudo mais, né? A margem de divisão, o método de divisão de lucro vai analisar quanto de lucro ficou em cada uma das empresas que participaram da transação. E se aquela divisão ela é justa em função do que cada um fez, o risco que cada um assumiu, as funções que cada um exerceu, né? Então, o método da divisão de lucro, eu vou estar fazendo uma comparação entre a parte A e a parte B e vendo quanto sobrou de lucro, e se isso foi justo em relação ao negócio executado. Mais uma vez, não é uma análise jurídica, é análise econômica, né? E a questão dos outros métodos, eles falam justamente, olha, se você entender que nenhum desses métodos é adequado, me mostre por estudo econômico o que é razoável. O que é razoável? Então, olha, nessa situação aqui, eu vou fazer o cálculo pelo EBITDA, pelo não sei o quê, pelo EBITDA mais isso, menos isso, mas me mostra que isso é adequado, né? Então, esse é um ponto bastante interessante e importante, porque dá flexibilidade. Porque um dos pontos também de reclamação é que os métodos hoje, que são apenas 3, 4 com de commodities, mas, vamos dizer, de commodity acaba saindo de comparação, eles são, se você não se enquadra em nenhum deles, você tem que fazer a peça redonda caber no buraco quadrado. Não tem jeito, né? Você tem aqueles métodos e acabou. E agora, com essa questão dos outros métodos, eu acredito que é uma parte bastante positiva, né? Então, se eu puder puxar as conclusões aqui, eu acho que as alterações promovidas aos métodos existentes, somado com a adição aos novos métodos, né, fazem justamente com que o Brasil se adeque à análise da realidade econômica, e não mais uma análise simplesmente de fórmulas, né, que garantem um mínimo de receita ou garantem lá o mínimo de arrecadação do imposto de renda. Então, isso é um aspecto bastante importante. Essa análise econômica, ela é detalhada porque ela vai considerar todos os aspectos, né, que circundam, que envolvem, que estão envolvidos naquele negócio. Então, é algo que, muitas vezes, o pessoal da área de negócios está super acostumado, nós, advogados, não. A gente precisa estar muito presente para entender o negócio, para poder ajudar aí essas empresas, né? E essa questão dos outros métodos, sem dúvida, é uma importância aí muito grande para poder dar flexibilidade e não ter situações em que eu não tenho como provar que o meu preço é razoável. Preço do quê? Importação, exportação, intangíveis, negócios financeiros,
qualquer tipo de negócio que eu vá fazer, inclusive reorganizações societárias e tudo mais. Então, em suma, na questão dos métodos, vejo aí com muito bons olhos o trabalho que foi feito, essa legislação que foi trazida, né? Apesar de, claro, nos primeiros anos, eu não tenho dúvida que as empresas vão sofrer bastante para a implementação, mas, pelo menos agora, sofrer para estar alinhado com o que os outros países fazem e não espantar os negócios a partir do Brasil, né? Porque a gente acaba sendo muito caro, penalizando com as metodologias que a gente tinha até agora. Então, agradeço a atenção e depois a organização pode distribuir aí os slides. Obrigada. Muito obrigado, Ana Cláudia. E agora vamos ouvir o Ramon. Nós acabamos dividindo os temas, eu não comentei isto, mas a parte inicial com a Ana Cláudia, né, dos métodos, e o Ramon vai falar sobre delineamento de transição e análise de comparabilidade, que também é um ponto, um tema que muito relevante nesse novo regime, ou seja, eu tenho que comparar com outras operações. Para comparar, eu preciso saber exatamente como é aquela operação. Então, isso é um tema daí central do novo regime e é o tema, inclusive, daí do artigo do Ramon para o livro aí que estamos lançando, que está sendo lançado hoje. Então, Ramon, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer o Marcelo Magalhães pelo convite, também cumprimentar todos os meus colegas aqui, Vitor, Ana Cláudia, Ana Carolina e Gimir, é um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar todos vocês presentes também. Como a Ana Cláudia bem colocou, a gente teve uma grande mudança de paradigma na legislação, então nós saímos, né, de um regime de controle de preço e transferência em que nós tínhamos margens predeterminadas de lucro, restrições à livre comparabilidade de transações, em que a gente basicamente só tinha, tanto na Lei 9.430 quanto na Instrução Normativa 1.312, a possibilidade de fazer ajustes de condições comerciais e não uma comparabilidade ampla, e tínhamos uma limitação de escopo, em que várias transações, como envolvendo intangíveis, participações societárias, contratos de garantia e outras situações, a gente tinha dificuldade de aplicar os métodos tal como concebidos para essa nova realidade. E migramos para um modelo em que há uma adoção completa do arm's length, e eu costumo dizer que a legislação brasileira hoje é uma das mais atuais do mundo, se não for a mais atual, porque ela já é baseada nas diretrizes de preços de transferência da OCDE de 2022, então implementou todas as alterações que houveram pós-projeto BEPS, incorporou os novos capítulos de ativos intangíveis, operações financeiras, então uma legislação bastante atual no que tange o tema do controle de preço e transferência. E eu fiquei incumbido de falar sobre o delineamento da transação e análise de comparabilidade, que são dois temas essenciais para o controle de preço e transferência, porque o delineamento da transação ele está relacionado à caracterização da transação em si, né? E a análise de comparabilidade, uma vez caracterizada a transação, eu vou buscar transações comparáveis realizadas por terceiros para, eventualmente, realizar os ajustes necessários e conseguir verificar se as condições dessa transação são compatíveis com o que terceiros independentes teriam feito no mercado. E o delineamento da transação, que é o primeiro ponto aqui, que é essa caracterização, e que muitas vezes vai se afastar tanto da qualificação jurídica daquele ato ou negócio jurídico, quanto, eventualmente, do reconhecimento contábil que foi feito para fins de elaboração das demonstrações financeiras. Esse delineamento é um processo de caracterização específico para fins de preço e transferência. Então, por exemplo, um adiantamento de recursos feito por uma controladora no Brasil para uma subsidiária em Luxemburgo. Esse adiantamento de recursos vai ser qualificado como um empréstimo, como um contrato de mútuo, ou vai ser qualificado como uma transação de capital? Um contrato de garantia, uma garantia dada pelo controlador em favor de uma subsidiária quando ela obtém um empréstimo com terceiro, vai ser delineado
como uma prestação de serviço ou como uma atividade de sócio, como algo que é inerente à função dele de controlador final do grupo. É isso que está em jogo no delineamento da transação, algo que a prática internacional chama de investigar qual é o real deal, qual é a verdadeira caracterização daquela transação para fins de controle de preço e transferência. E, para fazer essa análise, a gente precisa seguir esses 5 steps, né, essas 5 etapas que são mencionadas nas diretrizes de preço e transferência da OCDE e que foram incorporadas na nossa lei, que envolve, primeiro, a análise do instrumento contratual. Então, o contrato é o ponto de partida para o delineamento da transação, mas ele tem que ser suplementado, complementado pela análise da conduta efetiva das partes. E isso é necessário porque, muitas vezes, quando estamos falando de operações entre partes relacionadas, os contratos não prevêem minuciosamente todos os detalhes da transação. Então, nós podemos ter circunstâncias em que um contrato, por exemplo, de distribuição é omisso em relação a qual parte é responsável pelas despesas de marketing. E aí, olhando a realidade, olhando a conduta efetiva das partes, eu vou verificar qual parte foi responsável por essas atividades e vou complementar o contrato com base na conduta efetiva das partes. O segundo ponto importante envolve a análise funcional, né? A gente sempre ouve que preço de transferência está baseada na alocação de funções, ativos e riscos. Esses 3 elementos são importantes, mas pós-projeto BEPS, a OCDE deu uma grande importância para as funções, né? Chega a mencionar no relatório que a gente tem que investigar as funções relevantes exercidas por pessoas, principalmente pelo fato de que a propriedade de ativos, principalmente quando estamos falando de ativos intangíveis, ela pode ser transferida por meio de contratos, né? Como os ativos intangíveis não existem fisicamente, eu posso simplesmente alocar a propriedade jurídica para uma entidade na Irlanda, ou em Cayman, ou em qualquer outra jurisdição, e ela passa a ser proprietária do ativo intangível. A mesma coisa acontece com riscos. Riscos podem ser alocados contratualmente sem nenhuma mudança efetiva de uma jurisdição para outra. Então, existe uma grande preocupação com a possibilidade de transferência artificial de lucro que ativos e riscos poderiam trazer. Então, a OCDE veio, né, pós-projeto BEPS, com essa ideia de que eu preciso olhar onde estão as pessoas. E são as funções desenvolvidas por pessoas que vão determinar a alocação de risco e ativos. Então, se eu tenho uma função de produção exercida, eu vou precisar dos ativos relacionados à produção. E os riscos relacionados a essa produção vão estar ligados a essas funções. Então, sempre ativos e riscos pós-BEPS seguem funções. Características do bem, direito ou serviço, isso também é algo muito importante para o arm's length, né, o exemplo clássico que é citado até envolve o Brasil, nos próprios relatórios, que há uma comparação entre o café colombiano e o café brasileiro. A gente pode ter diferenças de qualidade entre os produtos que justifiquem ajustes de comparabilidade relevantes. A gente pode comparar um relógio, por exemplo, um Rolex, que tem um intangível relacionado à marca, com um relógio similar, mas produzido na China e sem nenhum intangível relacionado à marca. Essas transações deixam de ser comparáveis porque existe um grande intangível envolvido. Circunstâncias econômicas que estão relacionadas à localização geográfica, o tamanho do mercado, o nível de mercado que é explorado, se é atacado, varejo, poder de compra do consumidor, isso pode influenciar, por exemplo, em políticas de preços. Ciclos econômicos, né? A gente tem, por exemplo, na indústria automobilística, carros que depois de um prazo de 4 anos eles passam por uma remodelagem, um retrofit, e isso pode influenciar, né, na competitividade desse carro no mercado. E estratégias de negócio, né, estratégias de penetração de mercado, desenvolvimento de novos produtos. Então, muitas vezes, nós podemos ter situações em que empresas vendem produtos a preço de custo para, eventualmente, conquistar um novo mercado, e se aplicássemos as regras de preço de transferência sem considerar as estratégias de negócio, provavelmente exigiríamos ajustes, porque íamos olhar preços de mercado e falar, ela está vendendo abaixo do preço de mercado e precisa ajustar. Mas, se tiver uma estratégia de negócio documentada que justifique aquilo, isso pode, eventualmente, ser justificado e não ter ajuste de preço de transferência. E uma outra situação, que também é citado, é o caso, por exemplo, de estratégias de produtos que são vendidos, fazem parte de um portfólio de produtos. Então, quando eu vendo uma cafeteira, por exemplo, a preço de custo, e toda a minha margem de lucro vem das cápsulas de café, ou vendo a impressora a preço de custo, porque eu quero ganhar dinheiro com os jatos de tintas. Tudo isso tem que ser levado em consideração para fins de delineamento da transação.
E o último ponto aqui que é importante, que está relacionado ao artigo 12, é que uma relação comercial e financeira ela deve ser delineada, mesmo que ela não esteja formalizada em documentos. E isso era uma coisa que ocorria com uma certa frequência, inclusive aqui no Brasil, e que na antiga legislação não era capturada muitas vezes. Então, se a gente tem, por exemplo, um grande varejista brasileiro que tem um modelo de negócio que é comumente explorado, seja relacionado ao display dos produtos na loja, seja relacionado à forma de captação de clientes, e ela começa a explorar esse mesmo modelo, por exemplo, numa subsidiária na Argentina, mas ela não fez um contrato de cessão de know-how. Se ficar caracterizado que o know-how que ela desenvolveu está sendo transferido, isso vai precisar ser remunerado, mesmo que não haja um contrato de transferência de know-how. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a questão de empregados cedidos, né? Muitas vezes você pode ter um empregado que faz parte da parent company do grupo, ele vem, por exemplo, para o Brasil, desenvolve uma atividade, mas ele está fazendo isso como um empregado do grupo, não há um contrato de prestação de serviço, não há uma remuneração que está sendo paga. Se isso for caracterizado, delineado, para fins de preço de transferência, como uma relação de prestação de serviço, isso vai ter que ser objeto de controle. Um outro ponto que é bastante polêmico no delineamento da transação está relacionado a essa questão da análise das opções realisticamente disponíveis. Porque, segundo o artigo 7º, no delineamento da transação controlada, serão consideradas as opções realisticamente disponíveis para cada uma das partes da transação, de modo a avaliar a existência de outras opções que poderiam ter gerado condições mais vantajosas. Então, a ideia aqui é, basicamente, olhar nesse delineamento da transação se partes independentes, considerando todas as opções possíveis para atingir aquele mesmo objetivo negocial, teriam utilizado aquela opção que o contribuinte escolheu. Isso acaba sendo um ponto bastante polêmico, porque ele parte do pressuposto, né, no artigo 8º, que para verificar as opções realisticamente disponíveis, eu tenho que avaliar a racionalidade comercial, ou seja, o que partes independentes, agindo de forma economicamente racional, teriam feito naquela ocasião. E isso está relacionado a algo que ganhou força, né, no projeto BEPS, que é a ideia de arm's length behavior, ou seja, eu tenho que olhar não apenas os preços que partes independentes seguiriam no mercado, mas também o comportamento que partes independentes fariam. Então, é uma análise baseada na própria estrutura jurídica que foi escolhida para realizar aquela transação. Então, se entende que o arm's length permitiria não apenas olhar a precificação da transação, mas as condições comerciais dela de forma ampla, e as condições comerciais incluiriam a estrutura que ela foi desenvolvida. O que é importante frisar aqui é que essa análise das opções realisticamente disponíveis, na OCDE, ela precisa ser excepcional, ou seja, não é algo que pode ser utilizado pelo fisco para simplesmente substituir a transação praticada pelo contribuinte por outra. Aquela opção que foi seguida, que deixou de ser seguida pelo contribuinte, teria que ser claramente mais racional, e não existia uma racionalidade na operação do contribuinte, a ponto de ser praticamente impossível precificar aquela transação segundo os métodos tradicionais de preço de transferência. Ainda assim, é algo que suscita controvérsias, né, por conta de questões de insegurança jurídica, legalidade, ingerência dos fiscos nas decisões empresariais e até uma possível violação da liberdade de contratar, porque há diferentes caminhos que podem ser escolhidos para atingir o mesmo objetivo empresarial. E aí o segundo ponto, uma vez delineada a transação, ou seja, uma vez caracterizada qual foi a transação realizada pelo contribuinte, eu preciso olhar para o que partes independentes fariam e efetuar essa análise de comparabilidade. Essa análise de comparabilidade, ela vai envolver aqui diversas etapas. Essas etapas não são estanques, são etapas que vão sendo seguidas em sequência, mas muitas vezes os dados obtidos numa etapa posterior podem influenciar, podem fazer que você retorne para a etapa anterior com uma nova perspectiva. E aqui há questões relacionadas ao período abrangido, ou seja, muitas vezes você pode ter um evento como uma pandemia, por exemplo, que muda completamente o cenário relacionado à taxa de juros, então, aquele período, eu não posso comparar
uma transação realizada no período da pandemia com uma transação realizada no período pós-pandemia, porque isso pode influenciar a análise da comparação. Né? E aí temos diversas outras questões, comparáveis internos, comparáveis externos, ou seja, se a empresa realiza aquela transação com terceiros, ela tem uma transação interna que pode ser automaticamente comparável, ajustes que vão ser feitos. O que é importante, né, de maneira geral, é que muitas vezes não existe uma comparabilidade perfeita entre transações, né? Salvo aquelas hipóteses em que você tem comparáveis internos, que a mesma empresa realiza aquela atividade com uma parte relacionada e também com terceiros, e as transações seguem as mesmas condições comerciais. Na maior parte das circunstâncias em que há um estudo de benchmark, ou seja, há um estudo de transações realizadas por terceiros no mercado, eu não vou ter uma comparabilidade perfeita entre as transações. O importante é que elas sejam comparáveis e que as eventuais diferenças entre elas não sejam relevantes a ponto de causar diferenças materiais, sem que essas diferenças materiais possam ser objeto de ajuste. Então, o ponto central dessa análise de comparabilidade é conseguir trazer um certo nível de conforto na comparação entre as transações e fazer ajustes que permitam que elas possam ser comparáveis e levar a resultados que reflitam o padrão de mercado. Então, muitas vezes aqui nós vamos ter ajustes contábeis relacionados a práticas contábeis. Então, vamos imaginar que eu estou aplicando um método baseado no custo e uma empresa coloca, né, o método do custo mais lucro, ele parte do custo contábil e adiciona uma margem de lucro bruto. Então, ele não considera as despesas. E vamos imaginar que uma empresa coloca os gastos com garantia do produto, uma delas como custo e a outra como despesa. Essa diferença contábil precisa ser ajustada para que não haja diferenças na contabilidade. Ajuste de capital de giro. Duas empresas vendem o mesmo bem, mas uma vende com prazo de 30 dias, a outra vende com prazo de pagamento de 6 meses. Eu vou ter uma diferença relacionada ao custo do capital de giro, e isso vai precisar ser calculado e ajustado. Segmentação de dados financeiros, né? Muitas vezes, eu estou usando, por exemplo, o método da margem líquida de um distribuidor, e esse distribuidor tem 2 linhas de negócio, e nas demonstrações financeiras, essas linhas de negócio não estão segmentadas. E aí, 90% do resultado dele vem da venda de refrigerante, 10% da venda de chá, e eu estou comparando venda de refrigerante. Eu vou precisar segmentar esses dados na escrituração contábil para poder, eventualmente, fazer um ajuste. Ou ajustes relacionados a condições comerciais. Uma empresa vende com garantia estendida, a outra não. Tudo isso vai influenciar no preço final. Então, todas essas condições comerciais da transação que afetem a comparabilidade precisam ser ajustadas. Então, em conclusão, né, como o tema do nosso painel está relacionado a desafios e oportunidades, existe aqui uma grande mudança de paradigma. Em geral, existe uma oportunidade relacionada à maior intersecção, né, do Brasil nas cadeias internacionais de criação de valor. Sempre que um país adota uma regra que é muito distinta da prática internacional, você cria problemas de assimetrias entre sistemas tributários, dificuldades de intersecção entre esses regimes. E agora nós temos um alinhamento à prática internacional, em que há possibilidade de escolher uma parte testada, por exemplo, que eventualmente vai estar no exterior, possibilidade de utilizar comparáveis não domésticos, possibilidade de levar em consideração as estratégias de negócio, como eu mencionei. Enfim, há muitas alterações que acabam sendo relevantes. O delineamento vai ser um processo que muitas vezes pode levar a divergências entre a situação, o reconhecimento contábil e a qualificação jurídica da transação, mas é algo que deve ocorrer em situações excepcionais e específicas. Isso pode, eventualmente, ter outras repercussões dentro do próprio imposto de renda e da contribuição social. Isso ainda não está muito claro. Então, se, por exemplo, uma operação financeira é delineada como uma transação de capital, isso significa que eventual retorno vai ser tratado como uma devolução de capital e os juros vão ser indedutíveis. Há algumas repercussões que podem ser importantes. A análise das opções realisticamente disponíveis precisa ser utilizado com parcimônia em situações excepcionais, como sugerido pela própria OCDE. Os ajustes de comparabilidade, muitas vezes nós vamos ter dificuldades práticas de justificação desses ajustes.
tirando o ajuste ali de working capital, né, do capital de giro, que é mais comum, existe um exemplo na próprias diretrizes da OCDE, outros ajustes, muitas vezes, a gente tem dificuldade de informação e justificação. E um ponto final é que, se esses ajustes forem muito relevantes, ou seja, eu tiver que fazer muitos ajustes em uma transação, isso pode ser um indício de que essas transações não são efetivamente comparáveis e que eu tenha que buscar outros comparáveis no mercado. Acho que é isso. Boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigado, Ramon. Como podem ver, realmente o tema fica muito mais complexo, né? Em lugar de métodos ali com percentuais fixos, etc., há todo um trabalho, toda uma análise que deve ser feita, o que torna daí o novo regime de preços de transferência consideravelmente mais complexo do que o regime que estamos deixando agora. Bom, e agora passamos para o Vitor Polizelli, e nós pensamos assim, quais temas tratar, porque são realmente muitos temas, mas um deles parece que chama bastante atenção por dois pontos. Primeiro, porque se trata do ingresso dele no regime de preços de transferência, e outro porque ele tem desafios bem particulares, que é o tratamento de ativos intangíveis pelo novo regime. Então, escolhemos este tema, que achamos que seria bastante interessante para ser cuidado pelo Vitor. Muito obrigado, Gemir, e muito obrigado, Marcelo, o pessoal da PET, pelo convite. É uma honra dividir essa mesa aqui com brilhantes colegas, Ramon, Ana Carolina, Ana Cláudia, Gemir. É um tema que faz parte dos desafios do tributarista do ano de 2023 e dos próximos, né? E esse aqui ainda é incrível como muitas empresas e também os escritórios, os advogados ainda não se deram ao prazer, né, de mergulhar muito profundamente na própria leitura da lei, quiçá da instrução normativa. Tem muita empresa que poderia ter pensado em adotar antecipadamente as regras em 2023 e nem teve tempo de parar para pensar. Eu tenho estado bastante envolvido nesse projeto desde academicamente, né, e profissionalmente desde o começo, desde a formulação das regras, trabalhando bastante lá no IBDT, principalmente com o pessoal da Receita Federal. E a gente, lá no escritório onde eu trabalho, a gente tem contadores, como eu, economistas, a gente tem pessoas que são economistas e contadores e a gente transforma-os em advogados, né, e daí tudo bem. E eu queria, então, compartilhar com vocês aqui aspectos bastante práticos. Eu quero desmistificar, talvez, um pouco, fazendo um contraponto com o que a Ana Cláudia comentou aqui antes, né, que pode ser desalentador, né, dizer que preço de transferência é tema para economista. Eu posso dizer para vocês que, já tendo trabalhado alguns meses com questões bastante práticas, porque a gente está fazendo trabalhos de adoção antecipada para empresas de variados setores, fazendo benchmarking, né, a gente tem acesso às bases de dados, eu tenho trazido as bases de dados para o Brasil, para o setor público e privado conhecer, tenho ajudado bastante na inserção. Devo dizer que precisa mais de conhecimento de contabilidade do que de economista. Claro, alguns aspectos específicos podem demandar um estudo econômico para alguma razão específica, para descrever alguma circunstância econômica, ou até para fazer um valuation, né? Mas, no mais das vezes, a análise de comparabilidade, muito bem descrita pelo Ramon aqui, ela demanda conhecimentos da área contábil. Essa comparação das demonstrações financeiras, a segmentação, o ajuste de capital de giro, o que quer que seja, é contabilidade 100%. Tem muito pouco de economia, especialmente porque hoje em dia tem essas bases de dados, talvez no começo, 20 anos atrás, fosse muito necessário mesmo. Hoje em dia está bem facilitado quando a gente lança a mão das bases de dados. Então, para muitos de vocês aqui que eventualmente já fazem trabalhos mais avançados na área contábil e que queiram se aprofundar e que queiram conhecer, eu vou mostrar aqui um pouco de aspectos práticos, eu fico à disposição para conversar com vocês depois, em outro momento, para ajudar. Acho importante que o mercado jurídico não se sinta amedrontado de dar esse passo. Tem muita questão importante, jurídica, não propriamente contábil ou econômica, mas jurídica mesmo, que surge na análise da comparabilidade
que precisa do público, dos profissionais jurídicos aí trabalhando também. Eu vou falar aqui de intangíveis, e aí já falando de adoção antecipada, essa minha primeira tela aqui, ela está desenhada para falar desse assunto. Por que alguma empresa faria adoção antecipada? Vale a pena? É vantajoso? Eu vou ganhar dinheiro? Né? Uma das principais razões é pagar mais royalties. A empresa que só podia pagar 1% de royalties de marca, ou que só podia pagar 3% na indústria química e farmacêutica, de patente. Gente, faz 60 anos que nós ficamos presos nesse mundo e nós ficamos alheios à riqueza que se criou no mundo em torno de intangíveis. Eu fico surpreso, pasmo de ver a quantidade de intangíveis que existe no mundo. Nós só pensamos em marca, patente, know-how, a quantidade de intangíveis é gigante e os tipos de contratos são inúmeros, mas nós ficamos alheios a isso no Brasil por causa das restrições específicas. Os grupos multinacionais acabavam nem implementando essas práticas aqui. Quando a gente começa a fazer um trabalho de adoção antecipada, a gente, primeira coisa, pede o master file, o local file, para poder entender qual é a prática do grupo, e é espantoso o que existe aí fora. As empresas brasileiras de grupos multinacionais, as pessoas de in-house, né, às vezes ficam surpresas de conhecer colegas novos. Né? O grupo de preços de transfer pricing da multinacional são pessoas com quem eles nunca falaram, porque o Brasil era totalmente fora. Né? A Lei 14.596 acabou com qualquer limitação, essa lei, junto com a outra lei do marco cambial, acabou com qualquer restrição a pagamento de royalties. Tem que tomar cuidado, porque são as duas leis em conjuntos. Né? Eu já vi informativo do escritório dizendo que continua a obrigação de registro, não sei o quê, não tem mais nada, gente. Eu até já cheguei a comentar lá com o pessoal de NPI do escritório, o que vocês vão fazer agora? Para que serve o setor de NPI do escritório? Vamos trabalhar na equipe de preço de transferência, vamos analisar os contratos, vamos fazer benchmarking de intangíveis, porque o INPI, agora, você só vai registrar contrato se você precisar proteger a marca, principalmente marca, mas as outras coisas, por que eu vou registrar no INPI? Então, assim, quem quiser fazer adoção antecipada pode pagar 7%, 12%, 20%, 30%, o que seja, a gente vai descobrir o número certo, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu posso pagar 12% de royalties e ter uma despesa de royalties muito maior, reduzir o meu lucro tributável e economizar imposto de renda. Tem empresa que agora, no final do ano, em busca de oportunidades, né, às vezes fala, nossa, preciso fazer adoção antecipada de preço de transferência, porque existe uma vantagem aí. Né? O resto, nas outras operações, a gente consegue equacionar. Geralmente, a margem de lucro que hoje se pratica no Brasil até é maior do que se deveria praticar, então acaba que, né, geralmente, as empresas que a gente tem analisado no operacional não tem nenhuma perda, geralmente a margem é até menor, você também reduz a margem, e o royalties é muito interessante. Eu posso fazer a adoção antecipada retroativa a 2023, a janeiro, posso retificar todas as DCTFs e pedir imposto de volta, e a mudança nos royalties só vale para 2024 para as outras empresas. Então, essa revolução aqui, e até a necessidade de averbação, às vezes eles perguntam, né, mas eu não tenho contrato. Cria um contrato. Como o Ramon bem destacou aqui, o contrato é o que menos importa. Importa a realidade dos fatos. Se a tecnologia existia, a patente, o know-how, o que seja, e você consegue evidenciar que ela estava sendo empregada e que o grupo geralmente cobra uma taxa de 12% e que tem um estudo de benchmarking para comprovar, pronto, o resto é só preencher papel, é só trazer as justificações, fazer os estudos e tudo mais. Eu acho o tema do economics aqui, dentro do preço de transferência, muito parecido com o que a gente está acostumado em ágil. Você vai fazer uma operação de M&A e tem valuation. Quem faz o valuation? É o escritório de advocacia? Não, é o economista. Mas você entende de valuation, você sabe exatamente o que tem lá dentro, você argumenta, você fica, né, dando pitaco. Não é um negócio que a gente vai ficar alheio, a gente precisa conhecer esse mundo. Então, é possível fazer ajustes contratuais. Às vezes eu tenho um contrato de 1%, mas eu podia pagar 3%. Vou lá e mudo o meu contrato para dizer que é 3%. Estava averbado. E daí, qual é o problema? Não precisa estar averbado, né? Não precisa ter contrato. Na verdade, eu posso redocumentar as coisas. O novo regime de intangíveis é baseado na realidade dos fatos. A análise de comparabilidade. Como é que eu sei que eu posso pagar 12%? Por que não seria 10%? Como é que eu comprovo a taxa? Geralmente se usa o método PIC, caso a abordagem seja segmentada, ou seja, eu vou analisar o royalties separado das operações, e em algumas situações você pode colocar a análise do royalties dentro da análise do TNMM. Tem até casos de jurisprudência já sobre isso no mundo.
e tem uma variedade grande de intangíveis. E dentro dessa nova realidade, o INPI agora até criou uma nova modalidade de registro. Ainda assim, eu acho que o pessoal do INPI lá vai ter que trabalhar com outra coisa, não tinha antes, né, o licenciamento de tecnologia não patenteada. Como eu faço o benchmarking? E dando sequência ao que o Ramon tinha explicado aqui também. Eu tenho que pegar o meu contrato de marca, de patente, do que seja, e quando eu falo contrato, eu não estou pensando no papel, tá? Eu estou pensando na realidade dos fatos. Tem que pegar a nossa divisão de funções e fazer um mapa de funções, que é no jargão chamado Star Chart, né? Tem que colocar todas as funções linha a linha, quem cuida disso, quem cuida do quê, e dizer qual empresa A ou B cuida de qual coisa. O que me foi conferido com aquele contrato, quais são as minhas obrigações com relação àquele intangível. E aí eu tenho que encontrar contratos de empresas com terceiros, né, que sejam similares ao meu, mas que sejam similares ao meu, que dê match em todas as linhas, né? Como é que eu faço isso, Vitor? Todas as empresas que têm capital aberto na Bolsa dos Estados Unidos estão obrigadas a um nível de transparência inacreditável, no qual elas têm que, inclusive, apresentar os contratos. Então, basta você entrar lá no site e pegar o contrato. Você pode perfeitamente fazer isso. Entra lá no Edgar Stats, procura as coisas e acha. As bases de dados te ajudam a encontrar isso mais facilmente. Aqui é só para dar um exemplo dos tiquezinhos, né? Em cada coluna, a coluna da direita é o licenciante, a coluna da esquerda é o licenciado, você vai dando tiques. Eu vou apresentar isso depois com mais detalhe. Está super ruim de ver para quem está lá no fundo, mas acho que esse material depois é disponibilizado para vocês. Então, eu vou ler aqui. Então, se eu estou procurando contratos de intangíveis para comparar, eu entro na base de dados. Nesse caso, é o TP Catalyst. A gente usa lá no escritório também o Royalty Range. Eu vou mostrar um pouco dele aqui para vocês. E eu poderia fazer isso na SEC, na Edgar Stats, tá? Mas a base de dados me ajuda porque ela já filtra e já apresenta uma pré-análise dos contratos. Então, eu coloco aqui, eu quero intangível de manufatura, com empresas no Brasil. Nossa, tem dados do Brasil? Claro que tem dados do Brasil. Havia um mito de que não tinha dados do Brasil, né? Essas empresas que têm capital aberto nos Estados Unidos fazem contratos com empresas do mundo todo, inclusive com o Brasil. Então, não é de se espantar que você vai encontrar uma empresa brasileira que paga royalties para uma empresa estrangeira, e elas não são do mesmo grupo. Brasil, biotech, a remuneração baseada em percentual, e exclui contratos com related parties. De 20 mil contratos, sobraram 28. Aí eu vou lá e leio todos os contratos, faço análise de contrato. Parece trabalho de M&A, trabalho de LGPD, ou anticorrupção. Sabe aquelas coisas que você bota um exército de advogado para ficar analisando coisa? Preço de transferência, no fim, acaba sendo isso. Lá no escritório, a gente usa o pessoal de NPI, o pessoal de M&A, porque ficar lendo contrato e comparar contrato, o tributarista não gosta muito, né? Depois de fazer essa análise, e aqui está super simplificado, a gente sobrou com 21 contratos, e tem uma curva aqui de percentuais que variam entre 2% e 50%. O intervalo interquartil está ali entre 7% e 30%. Tem que sempre fazer uma filtragem. Aqui está muito grosseiro, tá, gente? Esse era o segundo tema que eu queria falar com vocês. O terceiro tema, eu vou falar de 4, que o tempo é curto. Intangíveis. O que é intangível? A gente precisa mudar completamente a nossa visão de intangível. Intangível é qualquer coisa que você achar legal. Vocês vão ver, é verdade, não é brincadeira. Fazendo aqui uma análise bem jurídica, né? O Código Civil nem menciona intangíveis. Ele só trabalha com coisas que dá para pegar na mão. Ele não menciona bens incorpóreos. A lei das SAs fala que os intangíveis são direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, não sei o quê, tem uma definição genérica. O CPC 04 já chega ao ponto de até dar exemplos, né? E veja que coisas interessantes. Uma rota de linha aérea é um intangível, um direito de concessão, né? Um direito de transmissão, uma lista de clientes. Parece operação de M&A, né? Já mostrando para vocês que os intangíveis não são só A, B, C e D, não são só direitos de extração vegetal e mineral, e patentes e marcas, como a Lei 4.506, falecida Lei 4.506, nos pode ter levado a acreditar. A lei da CID, né, até chega a mencionar umas outras questões ali.
Intangível, segundo o Transfer Pricing Guidelines, e a partir de agora a gente começa a trabalhar com o plano da fantasia, porque não existe a instrução normativa ainda, a gente só tem a lei, então a gente fala muito aqui dos guidelines. Segundo os guidelines, intangível é something of value, é qualquer coisa que tenha valor. Então, é como eu falei aqui, qualquer coisa que você achar que é bom, qualquer coisa que alguém pagaria para usar, né? Não pode ser um negócio físico, tem uma série de definições. Ele esclarece que as definições contábeis não são boas. Tem um problema das definições contábeis. O CPC de intangíveis não deixa que a gente reconheça intangível gerado internamente. Lembra daquela história? Também volto para o M&A. Então, não dá para fazer uma correlação completa. O mundo de intangíveis para a OCDE é maior. Não que a contabilidade não reconheça a existência de um intangível gerado internamente. Ela só não quer que você registre com um valor contábil, né? Aqui já começa outros exemplos, nomes comerciais, a própria reputação. Eu já vi empresa que produz coisas com muitos ingredientes, e alguns ingredientes são exóticos, e os simples comprados em países exóticos, e que o simples fato de a principal, a mãe, né, ter desenvolvido uma rede de fornecedores e permitir o acesso da subsidiária àquela rede de fornecedores era um intangível. Acesso à rede de fornecedores, me paga 4%, porque eu estou te dizendo onde você vai comprar as coisas. Poxa, acesso à rede de fornecedores é um intangível? Você pagaria 4% para poder saber onde comprar os ingredientes para fazer o negócio lá, que quer que seja? Né? Tudo isso sujeito à prova, benchmarking, muito escrita, justificativa e tudo por aí vai. O manual da ONU menciona operações de M&A, fala que o PPA, né, o Purchase Price Allocation, o contrato de compra das ações, pode ser um bom instrumento para você identificar os intangíveis, porque, especialmente quando há uma compra, aí sim a contabilidade vai admitir o reconhecimento dos intangíveis e vai exigir que você faça uma discriminação. Então, uma boa maneira de saber o que é intangível é olhar o PPA. Sinergias de grupo não são intangíveis. Mão de obra organizada pode ser, pode não ser. Algoritmo de precificação pode ser. O meu ponto aqui com esse terceiro ponto é abrir a cabeça de vocês que intangível é qualquer coisa. E aí, esse jogo dos intangíveis, o contribuinte fica inventando intangíveis para poder fazer a subsidiária pagar royalties, para reduzir a base tributária, só que o jogo dos intangíveis do lado do fisco envolve inventar intangível também. Porque daí o fisco brasileiro vai chegar e falar assim, olha, aqui no Brasil, essa marca de roupa que o Nathanael está usando, ela lá nos Estados Unidos, ela eu vou falar, o Nathanael é super amigo meu, tá, gente? Então, lá nos Estados Unidos, ela só atinge a classe C e B. Aqui no Brasil, é considerado luxo, A e B. Então tem que deixar mais lucro no Brasil, porque foi gerado um intangível de marketing, o marketing intangibles, não sei o quê. Então, o jogo dos intangíveis, hoje em dia, ainda é uma coisa bastante em construção, envolve inventar intangíveis, e os dois lados ficam inventando intangíveis, cada um do seu jeito. O quarto e último ponto, eu tenho 4 minutos, 3:30, análise DEMP. A tal da análise DEMP, ela é interessante quando a gente fala de royalties também, né? Então, você tem aqui um grupo, digamos que o Brasil está aqui embaixo, né? Que vai pagar por uma patente que hoje é detida pela Bahamas, né? É o titular. E foi quem financiou o desenvolvimento desse intangível. O desenvolvimento, o D, E e o M, né, foi feito no Brasil, e depois, um dia, esse intangível foi vendido para as Bahamas, e hoje em dia quem faz a proteção e a exploração é outro país ali. Isso aqui está super simplificado e até contraditório em alguns aspectos, mas só para dizer que algumas empresas fazem o D, outras fazem o E, o P. Análise DEMP envolve você saber quais empresas do grupo fizeram o quê. Porque se o Brasil for pagar royalties de 10%, ele vai ter que pagar 3% para quem desenvolveu, 2% para quem mantém, 1% para quem faz não sei o quê. Eu tenho que saber quem faz o quê no grupo com relação a esse intangível. Não vai pagar tudo para o paraíso fiscal, onde certamente tem chance de ter algum problema. A nossa legislação, aqui a lei, né, fala dessa alocação de resultados, conforme as funções, a mera titularidade legal não é o que importa, e quem financiou, no máximo, recebe uns juros pelo financiamento. Análise DAMP, em português, DAMP, né? Desenvolvimento, aprimoramento, manutenção, proteção e exploração, exige, então, ali a instrução normativa
falando o que contém o arquivo global, o master file. Então, você imagina o master file tem que vir com isso. Os master files das empresas que a gente viu até hoje, assim, 5% traz isso. Muitos até ignoram. É um negócio super novo no mundo, surgiu em 2017. Às vezes o pessoal não está assim, muito sofisticado. Esse material aqui está disponível gratuitamente no site do Royalty Range. Convido todos vocês a olharem. É um DEMP Analytics Tool. Ele mostra como você faz análise DEMP. Aqui tem 3 empresas, Alemanha, Reino Unido e Suíça, e a gente vai listar aqui uma série de funções com relação ao development, enhancement. Essas linhas não são, eles sugerem lá algumas coisas, mas você pode, para cada empresa, você faz um, né? Aumentando aqui, né? Então, desenvolvimento. A Alemanha desenvolveu, ela ganhou bolinha cheia. As outras não desenvolveram. Aí, segunda linha, quem fez o quê? E você vai fazendo essa alocação quase histórica, né, de quem fez e quem está fazendo, e vai dando pontos, né? Esse star chart, às vezes eu mostrei bem no comecinho, você dá tiques, né? Esse modelo aqui é bola vazia, bola cheia, não sei o quê. Às vezes tem 3, às vezes tem 4, às vezes tem 5, não tem a ciência, cada um faz de um jeito aqui. O que importa é que, no final, depois de transformar isso em números, a gente vai chegar a uma conclusão de que a Alemanha contribuiu 30%, UK 60% e a Suíça 10%. Então, se eu for pagar 10% de royalty, eu tenho que pagar um pedaço para cada um. Do ponto de vista do Brasil, isso é interessante, especialmente para pensar em questões de irretroatividade. Hoje de manhã no IBDT o Luiz Flávio apresentou esse tema. Se foi o Brasil que desenvolveu, e o Brasil vendeu esse intangível em 2015, vendeu dentro da regra de preço de transferência com um custo mais 15%, está tudo certo. Foi atendida a legislação de preço de transferência brasileira. O fisco brasileiro poderia agora, em 2024, dizer assim, Brasil, você desenvolveu o intangível, então hoje, quando a Austrália paga 10%, você, Brasil, deveria receber 3%. A Receita Federal poderia exigir reconhecimento de receita com relação a atividades DEMP que foram realizadas antes da entrada em vigor da lei. E o mais interessante, se o Brasil desenvolveu depois de 2017, por exemplo, em 2018, a Austrália já tinha análise DEMP. Então, a Austrália vai, de fato, falar o Brasil merece 3%, só que a legislação brasileira não existia em 2018. Então, gera uma certa preocupação com relação à retroatividade, que a gente ainda está curioso para saber como é que vai vir a instrução normativa. Deixa eu ver se... Com isso eu cobri tudo. Legal. Um pouquinho, 1 minuto além do tempo. Obrigado pela atenção de todos e fico à disposição para... Muito obrigado, Vitor. E agora, finalmente, daí é Ana Carolina, que vai tratar também de um outro tema específico, o tema, inclusive, com o qual ela colaborou para o livro que está sendo lançado hoje, e que é relacionado também a uma novidade no novo regime, que é o Advanced Pricing Agreement. Uma sistemática que até se encaixa um pouco na visão que foi dada na mesa anterior, de uma maior colaboração entre o poder público, a administração e os contribuintes. Ou seja, a possibilidade daí de contribuintes e administração discutirem ali para saber como vai ser aplicado, no caso concreto, o novo regime. Então, por favor, Ana. Muitíssimo obrigada, Gimir. É uma alegria imensa, uma honra estar aqui do lado do Gimir, do Ramon, da Ana Cláudia, do Victor e do lado de todos vocês. Eu vejo tantas carinhas aqui conhecidas, amigos, pessoas que eu gosto tanto, eu admiro tanto. Eu queria agradecer também ao Marcelo pelo convite para estar aqui no simpósio. É uma honra incrível. Parabéns para o Marcelo, para toda a organização, coordenação do evento, por esse evento que é super tradicional já no calendário do mundo do direito tributário. Então, puxa, que alegria. Deixa eu começar aqui a marcar o meu tempo. E eu vou tentar, quem sabe, ser mais rápida, porque eu tenho 2 desafios enormes aqui. Primeiro desafio é falar depois desses meus colegas de painel incríveis e que falaram também. O segundo desafio é o estar entre vocês e o coquetel. Então, como eu sou a última, eu vou tentar apressar para, quem sabe, a gente chegar no coquetel mais rápido, né? Mas vejam só, como foi muito bem falado pela Ana, pelo Victor,
pelo Ramon, a gente percebe que o Brasil fez uma escolha ao alinhar suas regras de preço de transferência ao padrão internacional. Fez a escolha de abandonar o seu sistema, que era simples, era mais objetivo, e adotar, era mais prático, né? E adotar um sistema que é mais subjetivo, é mais complexo. Eu acho que é mais complexo. Eu vou fazer duas enquetes aqui hoje. A primeira enquete que eu queria fazer é uma enquete um pouco óbvia. Quem acha que o novo sistema vai ser mais complexo do que o anterior que está sendo abandonado? Vamos ver se é uma unanimidade em função das falas que foram feitas. Levantem a mão. Quem achar que vai ser mais complexo? Vai ser, né? Eu acho que vai ser. Que bom, que bom. Pensando com um chapéu de advogada, e isso me leva ao seguinte... Olha só, não. E pensando com esse chapéu de advogada, eu vou fazer a segunda enquete. A segunda enquete é a seguinte: quem acha que esse novo sistema vai gerar mais contencioso? Levante a mão também. Mais contencioso. Tem gente que acha que não. Vocês acham? Quem está de mão abaixada acha que não vai ter contencioso? Olha, eu acho que vai ter muito, muito contencioso, mais contencioso do que temos hoje. Como vocês bem sabem, esse número tem sido frequentemente repetido, segundo um estudo do INSPER, relativamente recente, acho que é um estudo de 19 ou de 20, o Brasil tem mais ou menos 75% do seu PIB sendo discutido judicialmente. 75% do PIB, daí 5,4, 5,5 trilhões de reais. E o que é curioso é que, deste contencioso todo que temos, eu acho que uma parte muito pequena hoje diz respeito a preço de transferência. Eu acho que, na verdade, majoritariamente, esse contencioso tem relação com outros temas. Preço de transferência, nós temos matérias importantes sendo discutidas em relação a preço de transferência administrativamente, judicialmente, mas em termos de volume, de representatividade, é pouco. E eu acho que isso vai mudar. Eu acho que isso vai mudar, mas eu tenho tentado praticar uma frase de Ariano Suassuna, que ele dizia, né, que ele não era nem um otimista, nem um pessimista, porque os otimistas são ingênuos, os pessimistas, eles são uns chatos, amargos, e que ele, então, ele é um realista esperançoso. Eu estou tentando ser uma realista esperançosa. E minha esperança está no tema sobre o qual eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. A minha esperança para esse caos está na tal da consulta específica em matéria de preço de transferência. É um processo de consulta específico que talvez nos dê alguma segurança jurídica e diminua, espero, esse contencioso que está por vir. Então, a lei de preço de transferência, a 14.596, ela trouxe esse mundo, vou brincar com vocês, esse caos, e é um caos que a gente gosta, né? É engraçado, devemos ser todos meio malucos, porque a gente adora esse caos, esses desafios. Mas a lei, ela trouxe esse caos, mas ela também trouxe algumas possibilidades de simplificação e algumas medidas que talvez nos tragam alguma segurança jurídica. Uma delas talvez seja essa da consulta específica em matéria de preço de transferência. E aonde que a legislação brasileira se inspirou? A legislação brasileira se inspirou em algo que é bastante usado lá fora, que chama APA. Vocês já devem ter visto algumas pessoas falando de APA para cá, APA para lá, são os Advanced Pricing Agreements. E o que é isso lá fora? Lá fora é uma oportunidade que o contribuinte tem de pedir, sentar com o fisco, assim, resumindo bastante e falando com bastante simplicidade, é sentar com o fisco e conseguir abrir o coração, explicar para o fisco toda a sua situação, todo o seu caso, e obter do fisco antecipadamente os critérios, os métodos, as comparáveis, as regras de preço de transferência que terão que ser aplicadas naquele caso específico daquela empresa. Lá no mundo inteiro, lá fora, isso acontece muito. Na Europa, na Holanda, o fisco senta, conversa com o contribuinte, e esses APAs, eles têm dois tipos de APA. Tem um APA unilateral, que é aquele que o contribuinte bate na porta do fisco e fala: eu quero
fazer esse acordo antecipado de preço com você, fisco, e tem o que a gente chama de APA bilateral, que é aquele que envolve 2 estados. Esse APA bilateral, ele normalmente, o APA unilateral, ele é feito de acordo com a legislação doméstica interna de cada país, de cada estado, e os bilaterais, eles são feitos normalmente sob um tratado. Tem um artigo nos tratados, que é o artigo 25, que trata de outra siglazinha dos MAPs, Mutual Agreement Procedures, que é embaixo desse artigo que, no mais das vezes, nós temos os APAs bilaterais, que são quando os contribuintes provocam os seus estados e os estados eles falam de acordo, né, com essa cláusula do tratado. E no Brasil, como é que vai ser? Bom, no Brasil, a gente tem a lei, a 14.596, não temos ainda nada em instrução normativa, o que eu acho uma pena, mas eu entendo a Receita Federal fez a escolha de primeiro regulamentar aquilo que talvez seria mais essencial para que a norma comece a ser aplicada. E que loucura, né, Gimir? A nossa 2024 está aí. E a gente ainda não tem a regulamentação completa das regras de preço de transferência. Tá aí. E, aliás, eu vou fazer um parênteses rápido. Eu me lembro, o Victor estava comentando, vocês estavam comentando do processo de alinhamento. Foi um processo longo e foi um processo, aliás, muito especial, porque a Receita Federal, isso começou em 17, né? Na verdade, começou em certa medida, foi 19, na verdade 19, não? Foi 19? 18? 18. Mas começou depois que o Brasil, em 17, manifestou a sua vontade de se tornar membro da OCDE. A OCDE olhou para o Brasil e falou, olha, em matéria tributária, você tem que ajustar algumas coisinhas aqui. E você tem que ajustar principalmente as suas regras de preço de transferência. E se você não ajustar as suas regras de preço de transferência, é um deal breaker. Não tem como você se tornar membro da OCDE sem ajustar as suas regras de preço de transferência. Esse foi o primeiro motor, o primeiro empurrão que o Brasil recebeu para começar a analisar a possibilidade de ajustar, alinhar as suas regras de preço de transferência ao padrão internacional. A gente muito bem sabe que hoje esse projeto de alinhamento já implementado, já é uma realidade, ele ganhou asas e ele está totalmente desconectado, eu acho, hoje, da nossa acessão à OCDE, como país membro da OCDE, porque a Receita Federal percebeu que era algo interessante para o país, para a arrecadação, vamos ver. Mas eu me lembro que, durante esse processo, né, no qual a Receita Federal trabalhava com a OCDE, a gente teve uma reunião, tivemos algumas reuniões em Brasília, tivemos uma na CNI, eu acho, o pessoal da OCDE veio de fora, o pessoal da Receita Federal veio para cá também, eles estavam construindo um relatório, e a frase que me ocorreu à época foi "Be careful what you wish for", né? Porque você pode, na verdade, conseguir isso, e conseguimos. Agora vamos ver se a gente faz uma limonada desse limão. Então, o que temos, voltando ao nosso APA, para a gente ver se a gente tem esse APA, essa figura que é tão importante, esse acordo internacional que é firmado, esse acordo que é firmado ou entre o fisco e o seu contribuinte, ou entre fiscos, né? Vamos ver se na nossa legislação nós temos isso. Temos esse processo de consulta específico, que está só na lei, ainda não está na IN 2161, deve vir mais tarde, eu acho que deve vir provavelmente, não sei, talvez no ano que vem, espero. E esse processo de consulta específico, ele é muito peculiar, porque ele lembra um pouquinho o que é um processo formal de consulta, mas é diferente, tem que ser diferente. Porque num processo de consulta formal, o processo todo ele é muito passivo, né? Nós, contribuintes, nós temos que bater na porta da Receita Federal e perguntar para a Receita Federal qual a interpretação que a Receita Federal dá para uma determinada situação em relação à aplicação da legislação tributária. É absolutamente passivo. E o medo, mas aqui também tem medo, tem muita emoção, aqui também tem muita emoção. Aqui, no processo, no APA, na verdade, nós deveríamos ter uma oportunidade de conversar, negociar e trocar informações de coração aberto, daí vem o medo, com o fisco,
E, no nosso caso, a nossa lei, se vocês forem olhar a 14596, ela não fala bem nisso. Ela mostra um processo de consulta específico que é diferente da consulta formal tradicional, mas ela não fala que vai ter negociação, ela não fala que vai ter troca. Na exposição de motivos da medida provisória, que deu origem à lei, daí sim faz-se referência expressa a esse acordo, a essa negociação, mas na lei não veio. Na lei não veio. Vamos ver como é que depois o negócio vai ser, como vai ser implementado. Mas, então, esse processo de consulta específico, ele vai permitir que o contribuinte bata na porta da Receita Federal para ter a determinação de métodos, de comparáveis, fatores de comparabilidade, premissas críticas, e, depois de firmado, né, esse processo de consulta, depois de concluído, se ele for concluído pela Receita Federal com a determinação daquilo que deve ser aplicado pelo contribuinte, o contribuinte poderá ter a segurança dessa aplicação da regra de preço de transferência, no caso dele, por 4 anos para frente, mais 2 anos de extensão, de possível extensão a ser solicitada pelos contribuintes, e com a possibilidade discricionária por parte da Receita Federal, se a Receita Federal quiser, ela pode, inclusive, aplicar a solução dessa consulta a fatos pretéritos. Nós vamos ter, no nosso caso aqui, uma taxa de cobrança, não vai ser como a consulta formal, a gente não paga para fazer uma consulta formal hoje em dia, nós vamos ter que pagar R$80 mil para ter essa consulta, e mais R$20 mil se quisermos depois estender o prazo. Muitas pessoas têm se insurgido contra isso, puxa, para algumas empresas pequenas, para as grandes talvez não seja um valor hiper relevante, mas para as pequenas talvez seja. Eu, sinceramente, não acho um absurdo. Eu não acho um absurdo pelo seguinte, e até uma preocupação da nossa parte. A Receita Federal vai ter que mobilizar um número incrível de auditores fiscais para que eles possam realizar essa atividade. É uma atividade que vai ser bem complicada. E isso vai acabar, né, usando, né, recursos da Receita Federal. Então, assim, eu não sou contra a taxa. Eu confesso que eu sou a favor da taxa. Aliás, a gente tem até um pouquinho de medo, né, dessa capacitação da Receita Federal. Eu acho que vai ser um desafio incrível. Eu acho que, na verdade, nós estamos num momento que nós estamos aprendendo, e o fisco também está aprendendo, e eles ainda estão se capacitando, e isso leva tempo. Então, eu não tenho a esperança de que, a partir de janeiro de 24, a gente já vai sair negociando e celebrando esses processos de consulta específicos. Eu acho que vai levar bastante tempo. Tempo que, aliás, é consumido, e bastante, mesmo no exterior. Se nós formos pegar os dados da OCDE, né, que indicam quanto tempo que, normalmente, um contribuinte ele leva para firmar um APA, normalmente leva-se aí uns 2 anos para firmar um APA. Aqui no Brasil, não esperem menos. Eu acho que esse processo ele vai ser longo, ele vai ser complicado e ele vai demorar. Então, provavelmente, eu imagino, adoraria depois ouvir a mesa, eu imagino que nós só comecemos a ver os primeiros APAs, lá para as nossas primeiras soluções de consulta, lá para 26, quem sabe? Eu acho que vai demorar. Um ponto que me parecia antes polêmico, confesso, mas que me deu muita tranquilidade. Eu estive, nesses últimos 2 dias, num congresso muito bacana que a Receita Federal realizou em Brasília. Foi o primeiro congresso de direito tributário e aduaneiro da Receita Federal em Brasília. E nós tivemos lá uma mesa especificamente sobre tributação internacional, e a Cláudia Pimentel, que, aliás, aqui, eu sempre faço isso em todas as oportunidades nas quais eu tenho, eu sempre parabenizo a Cláudia pela maneira que ela conduziu esse processo de alinhamento, com muito diálogo com a sociedade, de maneira geral. A Cláudia ela falou exatamente sobre os APAs, exatamente sobre o processo de consulta específico, e ela falou que
é diferente, é parecido por um motivo, que eu achei super interessante. É parecido porque nós teremos suspensão de exigibilidade enquanto o processo está correndo. Eu achei isso bacana, eu achei isso muito bom. Da mesma maneira que os processos de consulta tradicionais, né, eles suspendem a exigibilidade enquanto o processo corre, também teremos esse efeito aqui. Vai demorar, mas me parece que nós não vamos ser autuados. Fiscalizados eu não sei, mas autuados pelo menos não deveriam nos autuar. Vamos ver, ela disse isso. Oi? Também, estão aprendendo, vai demorar, né? Não vão autuar. Pois é, mas ela disse isso. Não, é verdade. Mas, assim, me deu uma certa, assim, um alívio, porque ela disse isso com todas as letras. Olha, pois é, todo mundo está ali, esperando, aprendendo. Mas ela também mencionou uma outra coisa interessante, que, de fato, é uma peculiaridade desse processo de consulta específico, e é verdade. No caso da consulta formal, em tese, a Receita Federal tem que responder. Quando você pergunta, é lógico que tem umas ineficácias no meio, tem umas pedras no meio do caminho, tem umas ineficácias no meio do caminho, e dá um medinho. A gente, às vezes, também, né, a gente não quer perguntar. Mas, assim, nesse caso aqui, dessa consulta específica, a Receita Federal não necessariamente vai ter que chegar numa conclusão. Vai ser meio facultativo. Por quê? Porque, em certa medida, e esse é um aspecto bom porque indica que talvez haja diálogo, haja interlocução, tenha que haver algum tipo de acordo, pode ser que as partes, ao final, não cheguem a um acordo efetivo e nada se tenha, nenhum resultado se tenha. Mas e aí? E aí vem o medo. Vem o medo, porque a gente abriu o coração para a Receita Federal, a gente passou todos os documentos, a gente passou todas as informações, e daí depois pode ser que, olha, vão usar essas coisas contra você. Espero que não. Eu acho que nós já tivemos um evento com a Cláudia e com o Daniel Prates, no qual eles indicaram que esse seria o mundo ideal. Espero que façam isso. Deveriam ter uma equipe específica cuidando desse tema, quase como se tivéssemos um Chinese Wall dentro da Receita Federal. Aquelas pessoas que fiscalizam e autuam não deveriam ser as mesmas pessoas que negociam os nossos APAs brasileiros. Isso deveria ser bem separado, e as informações que são fornecidas, né, dentro dessa conversa, espero que seja assim, vamos ver a regulamentação como ela vai vir, mas espero que seja uma conversa, essas informações, documentos não deveriam, em tese, ser usados contra o contribuinte. O sigilo também é importante, não só dentro da Receita Federal, mas a garantia do sigilo vai ser muito importante também para o mundo externo. Por quê? Porque as empresas, às vezes, a gente vê situações nas quais grandes grupos multinacionais, a matriz não fornece informação para a subsidiária, por medo. Elas realmente não querem transmitir algumas informações umas para as outras. E o risco que certos grupos certamente enfrentarão de algumas dessas informações acabarem vazando. Informações que são sigilosas, importantes para a competitividade dessa empresa. A gente precisa de bastante garantia da Receita Federal, e eu acho que eles, espero que estejam se capacitando para isso, né, para que essas informações elas não sejam, em hipótese nenhuma, vazadas. Uma outra preocupação grande que nós temos nessa nova consulta específica é o risco de cancelamento. Vamos supor que eu entrei num processo, firmei cheguei a uma solução para a minha consulta e ela depois foi cancelada. E nós temos na lei algumas hipóteses de cancelamento. Porque o contribuinte forneceu informações imprecisas, inverídicas. Se a Receita Federal vier a cancelar a solução com efeitos retroativos, é muito, muito ruim. E é por isso que daí entra a oportunidade. Olha, eles falaram sobre desafio, eu só vou falar agora sobre oportunidade. Tá? E aí a oportunidade, eu acho que, a despeito de todas essas preocupações, né, a despeito de todo esse meu pessimismo, em relação a essa consulta específica, eu sou esperançosa, assim, eu sou uma realista esperançosa. Eu tenho essa esperança de que vai funcionar, vai dar a segurança para os contribuintes, mas onde está a oportunidade? Nós, advogados, vamos ser essenciais
seremos importantes na análise de preço de transferência, mas na análise de preço de transferência, como a Ana e o Victor muito bem destacaram, a gente vai ter um envolvimento muito importante, muito grande dos economistas, dos contadores, mas eu tenho uma sensação de que na consulta nós vamos ser muito importantes. Porque não vai ser só ir lá, conversar, passar umas informações, nós vamos ter que nos certificar que esse processo ele foi muito bem conduzido para minimizar ao máximo o risco do fisco mais tarde vir e cancelar. E ter a certeza também que aquilo que foi resolvido dentro desse processo de consulta foi abrangente, as informações foram passadas corretamente, tudo isso vai ser bastante importante. Um último comentário antes de eu encerrar, eu dizia mais cedo que a gente tem lá fora os APAs unilaterais, os bilaterais, unilaterais baseados nessa lei, a gente vai poder realizá-los de acordo com a regulamentação, que espero que ela venha bem detalhada e dando segurança em relação a todos esses pontos que eu mencionei, e temos os bilaterais, que deveriam ser, em princípio, executados de acordo com o artigo 25 dos tratados. O Brasil, infelizmente, tem uma rede limitada de tratados. Estamos com 38, eu acho? São 38. 38 tratados. Vigentes são 38. 38 tratados que, na verdade, se você for ver, é uma rede um tanto quanto limitada. E não temos tratado com os Estados Unidos. É um país que é super importante para a economia do mundo e, logicamente, para a economia brasileira. Recentemente, eu aprendi com um americano, de um escritório americano, e, uma feliz coincidência, aprendi esses dias com o nosso amigo Márcio Oliveira, né, da Ernest. Eu aprendi com eles uma possibilidade bem interessante, que é o que eles chamaram de APA sintético. Vocês já ouviram falar? Eu achei tão assim, fascinante o tal do APA sintético. O APA bilateral sintético. O APA bilateral sintético, parece que até o Tesouro Americano já teria sinalizado, ou o fisco americano já teria sinalizado que seria aceitável, é aquele que é executado exatamente quando não se tem um tratado. E nesse APA bilateral sintético, nós teríamos os contribuintes dos dois países provocando seus respectivos fiscos, e daí, depois de se chegar a algum tipo de conclusão, de solução para aquela situação, os fiscos, através de um acordo de troca de informação, eles se falariam, e mesmo na ausência de um tratado para evitar a dupla tributação, eles trocariam informações e alinhariam a solução. Esse seria o tal do APA sintético. É tipo um acordo de troca de informação, daí os fiscos se falariam e falariam, olha, eu cheguei a essa solução, eu cheguei àquela solução, e, na prática, nós teríamos, em certa medida, um APA bilateral. Eu tenho muita esperança que funcione, eu tenho esse sonho, Gimir, né? Eu tenho esse sonho de que funcione dentro desse meu realismo esperançoso, e eu acho que o lado bom de tudo isso, você matou a charada, acho que vai dar muito trabalho para a gente, um trabalho interessante, sofisticado e bem desafiador. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, Ana Carolina. Como vocês viram, realmente o tema ficou, para mim, bem mais complexo e desafiador, como foi pontuado aqui. Temos alguns minutos, gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer uma questão. Natanael, por favor. Gostaria de perguntar à mesa, sobretudo os que estiveram envolvidos com a Receita Federal do Brasil, mas antes eu vou fazer só um pequeno paralelo para dizer que espero que aqui não aconteça. Quando veio a nova contabilidade, em 2007, ok, o fisco foi pego de surpresa, e de surpresa como ele foi pego, então fez-se o RTT, e as novas regras fiscais aderentes à nova contabilidade veio 7 anos depois, com a Lei 12.973 de 2014. Agora, em termos de regra de preço de transferência, elas já estão postas. Aliás, como você disse, as empresas já poderiam dela ter se valido. Aí a pergunta, então, que eu faria é, bom, primeiro, a Receita Federal, ela já está com o corpo preparado para responder a todas essas demandas? Segundo, a APA, que de fato seria muito boa,
me lembra a nossa primeira experiência quando veio as regras de preço de transferência, que havia a possibilidade de uma consulta quando havia um estudo técnico, etc., e o governo nosso, olimpicamente, desconsiderou, não quis fazer o mínimo diálogo. Você recorda, acho que eram farmacêuticas, as farmacêuticas encomendaram um estudo, não sei se era PwC ou a mais de um estudo que parecia que havia um embasamento técnico, tentando demonstrar a lucratividade do setor, etc. Everardo Maciel e companhia, olimpicamente, disseram, consulta inapta. Aí eu me pergunto, e a APA, será que ela vai virar? E com relação a esse APA sintético, me recordo que eu nunca tinha visto isso, uma empresa do exterior sendo autuada em função de preço de transferência no Brasil, uma japonesa. Tentou-se o diálogo. O fisco brasileiro falou, escuta, não tem possibilidade dessa espécie de diálogo. A nossa regra aqui de preço de transferência é essa, se atua lá. Aliás, nunca havia, bem mal feito o auto de infração, no caso era no Japão. Impressionante, impressionante. Mas, enfim, os japoneses insistiram de se reunir aqui com a Receita Federal Brasileira e ela simplesmente disse, esqueçam. A atual Receita Federal do Brasil, Cláudia Pimentel à parte, que ela é um case dentro da Receita, estaria preparado para? É uma indagação que eu faço à mesa. Todos, enfim. Perfeito. E eu gostaria de complementar também. Eu já ouvi algumas pessoas falando que com esse novo regime vai demandar de mais informações internas na própria empresa. E que isso vai ser um animal estranho para a Receita Federal. Então, na verdade, para um fiscal. Então, na verdade, isso talvez dificultasse daí atuações, porque a Receita Federal estaria meio que vendida naquilo lá. Mas, de outro lado, tem um ponto que preocupa, que é comum, mas aqui me parece que se põe também, é que a Receita Federal tem esse longo período aí de 5 anos para avaliar. Então, enquanto os contribuintes estão aprendendo e aplicando, a Receita Federal está simplesmente aprendendo para daí depois, daqui a 4 anos, daí já com o assunto muito mais amadurecido, ela vir e falar para o cliente, para o contribuinte, você estava errado, sendo que, puxa, a empresa agiu ali no começo, tá? Muitas vezes erros efetivamente acontecem. Então, isso é um ponto que eu também me chama a atenção, gostaria de ouvir os colegas, por isso que o Vitor gostaria de pontuar algo. Obrigado, Natanael. Sempre uma satisfação vir a esses eventos e a gente se encontrar. Eu diria que no grupo da Receita Federal, os líderes, né, eles estão bastante preparados, mas o grupo é bastante pequeno ainda de pessoas que têm conhecimento profundo da matéria. De fato, precisa haver um processo grande de capacitação, que eles devem fazer isso internamente, e eu queria também comentar aqui, são instituições parceiras, né, acho que não tem problema eu falar do IBDT. O IBDT, o Ramon e eu temos coordenado cursos de preço de transferência lá, com até uma dedicação grande à parte prática, com a possibilidade dos alunos utilizarem as ferramentas, as bases de dados, e a gente firmou um convênio com a Receita Federal, no qual uma das obrigações que a gente tem é de promover essa capacitação. Então, no ano que vem, quando a gente tiver os cursos de preço de transferência, eles vão participar, então a gente vai fornecer vagas gratuitas para que eles participem dos cursos com a gente. E eu tenho trabalhado bastante na parte dos dados também, embora se tenha a impressão de que a Receita Federal só tenha que conhecer a coisa na prática daqui a 4 anos, quando vai começar a autuar, na verdade, o APA vai antecipar a necessidade de manipular no sentido de navegar nos dados, né? Navegar nos dados, entender as análises. E os sistemas que se usa normalmente, a Receita Federal já teve acesso ao TP Catalyst, que na época chamava Bureau Van Dijk, por um período entre 2009 e 2012, mas não era uma coisa muito útil, e eles estão agora, então, se estruturando para poder ter essas bases. Aquela história da instrução normativa de que você tem que apresentar a base para o fisco olhar, né? Na verdade, se você estiver usando bases de dados comerciais, as principais bases, Compustat, TP Catalyst, Royalty Range, por aí vai, é comum que os fiscos tenham assinaturas próprias dessas bases e eles mesmos vão refazer toda a análise de comparabilidade internamente e depois sentar para discutir e tudo mais.
Eu tenho ajudado bastante a promover encontros, reuniões da Receita com os fornecedores de dados, e eles estão, então, investindo bastante tempo para poder navegar nesse mundo e criar capacitação. Eles participam bastante das reuniões da OCDE. O Brasil tem, hoje em dia, uma prática grande de estar lá presencialmente. Hoje em dia tem muita reunião virtual dos working groups da OCDE, então tem um grupo dedicado, destacado, específico para isso, que tem trabalhado bastante. E aí, para quem tem curiosidade acadêmica, né, eu recomendo fortemente que vocês leiam as obras do Ricardo Gregório, que é hoje um dos principais integrantes lá da equipe. Ele escreveu 2 livros sobre preço de transferência, absolutamente avançadíssimos. Ele já estava se preparando para esse papel. E a Cláudia e o Daniel fizeram mestrado lá no IBDT. As dissertações de mestrado deles estão disponíveis lá para quem quiser ver, são fabulosos. A Cláudia escreveu sobre APA. Então, a gente percebe que existe, sim, uma capacitação muito grande, mas isso... A Giana tem razão, bem lembrado. A Giana também fez um trabalho bem bacana sobre essa questão do como eu faço com os anos que tem Covid, né? A comparabilidade, casos excepcionais. Então, tem um pessoal que esteve lá com a gente, trabalhou bastante, está muito dedicado, e o APA deve, de fato, acelerar esse processo, porque eu até acho que talvez alguns APAs podem ser mais curtos que 2 anos. Alguns países têm prática de fazer APA não só para casos complexos, mas também para casos de distribuidor de risco limitado. Um caso de distribuidor de risco limitado é super simples de analisar, né? Uma vez que se está confortável ali das funções exercidas, não deveria levar mais que 1 ano. Então, tem muitas empresas que estão acostumadas a fazer APA para coisa corriqueira, para ter segurança mesmo, é um negócio comum. Então, isso deve, de fato, antecipar esse processo. Não sei se vocês querem falar. Eu vejo aí, que, por hora, claro, a capacidade da Receita está muito concentrada em Brasília, mas eu imagino que eles vão, ao longo, aí, num curto espaço de tempo, querer ter mais gente capacitada dentro da Receita Federal, até para poder dar vazão aos pedidos que venham. Lembrando que também eles têm em marcha o próprio projeto Confia, que eles prometem dar tratamentos melhores para contribuintes de rating melhor. Então, se eles não tiverem capacidade de atendimento, realmente vai ser bem difícil. Mas vamos ver. Mas, de qualquer maneira, acho que é um aprendizado de parte a parte, né? Aprendizado para as empresas brasileiras, bastante trabalho nos primeiros anos, depois a coisa vai engrenando, vamos dizer, entra num ritmo mais normal. E para a Receita Federal, certamente um desafio ótimo ter o IBDT aí para poder ensinar bem a Receita Federal. Só um comentáriozinho. O Ricardo, que você falou da Receita, é um dos coautores também do livro que está sendo lançado hoje. Não, o que eu ia comentar, até reforçando o ponto do Vitor, é que eu tive 2 reuniões técnicas com a Receita Federal, com essa equipe, em relação a setores específicos, né? Uma indústria financeira e outra para discutir questões envolvendo estabelecimento permanente, alocação de lucro, que é algo que não ficou claro na nova legislação. E a minha percepção é similar aqui dos meus amigos de mesa, é que, assim, existem 4 pessoas capacitadas dentro da Receita Federal e que conseguem realmente discutir em alto nível esse tema, e eles estão até, em comparação ao mercado, como eles estão estudando essas regras e redigindo as leis, né, desde 2018, eles têm uma curva de aprendizado relevante no tema, mas questões extremamente polêmicas até para esse grupo são difíceis, e eles têm essa vantagem de ter um acesso ali ao time da OCDE. Eu percebi, entre uma reunião e outra, nesses grupos de trabalho, que eles ouviam, né, nossa visão, não se posicionavam, iam consultar o pessoal da OCDE, voltavam com questões. Então, eu acho que, nesse momento de implementação, essa interface que eles têm, esse acesso que eles têm com a OCDE, tem ajudado bastante também. E confirmando, né, assim, concordando com esses pontos que o Victor e que o Ramon levantaram, eu também concordo que eu acho que o número de auditores fiscais capacitados ele ainda é bastante restrito. Eu acho que tem uma super preocupação com capacitação. Eles me parecem que estão preocupados com isso e vão trabalhar nisso.
E, falando com o pessoal da OCDE, eles capacitam também. Então, tem gente fazendo curso de capacitação diretamente com a OCDE, que é super importante. Então, é uma questão de tempo. Curiosamente, Natanael, sabe que eu estava nesse MAP, eu estava nesse japonês, eu estava, acho que foi em 2004, 2005, e eu estava lá na sala da Receita Federal, em Brasília, nos reunimos, o pessoal da empresa japonesa, a gente foi até lá para conversar com o pessoal da Receita Federal, super capacitadas as pessoas, mas muito gentis, se balançaram a cabeça, nos receberam bem, mas na hora de nos passar qualquer tipo de posicionamento foi, não dá. Não dá, porque a legislação não permitia o acordo. Mesmo em havendo tratado de acordo com o qual estávamos lá conversando, o argumento que eles usaram foi o de que a 9430 não permitia a Receita Federal fazer nenhum tipo de ajuste, eles tinham que aplicar a lei. É por isso que esta lei, neste aspecto, ela foi uma evolução, porque, além do artigo que cuida do processo de consulta específico, tem um outro artigo que trata especificamente do processo amigável, né, que é o tal do MAP, e esse artigo seguinte, logo depois da consulta que trata do procedimento amigável, ele permite ao fisco fazer ajustes. Então, agora, a Receita Federal... Oi? Quando tem tratado. O procedimento amigável é quando tem tratado. Tendo tratado, que foi o que aconteceu lá no Japão. Isso, tendo tratado, o fisco pode, por meio do procedimento amigável, conversar com outro Estado contratante no tratado e fazer o ajuste. Por isso que eu tenho esperança de que, nesse aspecto, vai ser melhor. E eu tenho esperança também que nós estejamos mudando um pouco o relacionamento fisco-contribuinte, o ambiente tributário, e que eles, a partir de todo esse procedimento, desse processo de aprendizado pelo qual nós estamos passando, que a mentalidade mude, a nossa cultura vai ter que mudar. E eu espero que ela mude. Não, e lembrando que a nossa legislação atual não criou problema só para a empresa japonesa. Você tem o caso de empresas em países europeus que não conseguem tomar a totalidade do crédito do IRPJ, contribuição social, pago no Brasil, porque um pedaço é dupla tributação, então eles não conseguem tomar o crédito lá, fora os casos de royalties que ficaram muito famosos nos Estados Unidos, aí problemas no pagamento de royalties a partir do Brasil para empresas americanas. O caso mais famoso acabou sendo o caso da 3M, mas uma série de outras empresas americanas também tendo problemas, porque o preço praticado com a empresa brasileira não segue o transfer pricing internacional, e aí cria uma série de problemas, seja de dupla tributação, seja aí o problema aí com intangíveis bastante, e a questão do procedimento amigável, a nossa única preocupação é que, do ano passado para este, eles não reduziram o estoque de casos que estão sob solicitação dos outros países, né, de procedimento amigável. Então, eles não parecem que acabaram se dedicando tanto a preço de transferência, que essa parte de procedimento amigável acabou ficando de lado. Se olhar as estatísticas trazidas pela OCDE, você vai ver que não teve variação aí no saldo, não tiveram mais casos de procedimento amigável solucionados neste ano. Esse ponto que a Ana levantou, ele é tão importante, tão interessante, e esses mesmos estudos, né, Ana, da OCDE, eles infelizmente demonstram que na América Latina a gente não tem uma tradição de MAP tão forte quanto na Europa, em outros países. Então, se você for pegar os dados estatísticos de países da América Latina em relação a MAP, assim, MAP não é só preço de transferência, tá, pessoal? Na verdade, o MAP é muito mais amplo que o preço de transferência. Os países eles podem se falar dentro de um procedimento amigável sempre que há esse risco de dupla tributação, sempre que há uma necessidade de comunicação, mas, se você for ver, grande parte dos casos de MAP acabam envolvendo TP, e é o caso do Brasil, mas, numericamente, se você pegar Brasil e esses países todos da América Latina, ainda é pouco. E eu não sei porquê, mas a gente tem uma tradição baixa de realização de MAPs. Espero que isso mude e que nós consigamos, no Brasil, deslanchar, mas ainda é pouco. Bom,
Queria agradecer daí a todos os meus companheiros aqui de mesa, a todos aqui que estiveram conosco. Então, vamos encerrar essa mesa e convidar a todos agora para o coquetel que teremos com o lançamento das obras, né? 6 obras, né, Marcelo? Muitas aí, essa de preço de transferência, assim como outras. E convido a todos aí a participarem. Tá? Muito obrigado.